Olá, tudo bem? Olá, como vai? Continuando sobre o tema curar enfermos e expulsar demônios, e nós inicialmente faremos a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos? Repita comigo. Mais uma vez, Pai querido, nós estamos na Tua santa presença. Queremos pedir em nome do Senhor Jesus que Teu santo e bom Espírito venha abrir o nosso entendimento e também das pessoas que vão Te ouvir. Todos aqueles que estão ouvindo é porque foram chamados pelo Senhor. Nós agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, no vídeo anterior, o irmão falou sobre a questão do hipnotismo. E eu queria que o irmão falasse como é que o inimigo trabalha, porque o irmão fez um comparativo sobre o hipnotismo. Mas como é que o inimigo trabalha na mente da pessoa usando esse comparativo? Então, é exatamente. O que nós temos que entender é que nós temos a mente consciente e inconsciente. Certo. Quando nós aceitamos a sugestão, vamos dizer, repara que o inimigo não pode chegar e obrigar você a fazer uma coisa. Como Deus faz, Ele também faz. Deus dá o desejo. Como realizar? Primeiro Deus te dá o desejo. Quando Ele quer que você faça algo, Ele põe o desejo no seu coração, você começa a sentir, ouvir às vezes uma pregação, uma coisa, para você abrir o coração. Ele dá o desejo e como realizar. Por quê? Porque na realidade Ele trabalha com o seu livre-arbítrio. Você tem que querer. Deus não pode te forçar a nada. Certo. O diabo também trabalha da mesma maneira. Ele também dá o desejo como realizar. Repara que se é uma pombagira, por exemplo, ela dá sugestão para a mulher ou para o homem. Se for uma mulher, pode ser a mulher mais virtuosa. Mas aí, Quem é que está livre de um pensamento impuro? Ninguém. Nem o Você vê crente. num filme, você vê numa conversa, mesmo você vendo um animal tendo sexo, você sente aquele desejo, você abre uma porta. Ele também dá o desejo e lá adiante ele põe como realizar. Igual, repara que ele é o imitador perfeito do Senhor. E ele não tem pressa. Não tem. Então, Ele pode dar uma sugestão aqui, mas o desejo de realizar pode ser um pouquinho mais pra por frente. exemplo, no casal, se alguém mandou fazer ou o demônio quer trabalhar por conta própria, ele pode tirar o desejo do homem pela mulher. Ou vice-versa. E o homem procura e ela está entediada e tal, está com dor de cabeça, que as mulheres sempre têm uma desculpa, né? As mulheres sempre têm uma desculpa e não faz. No outro dia também não faz. Então, ele está com desejo, mas ele tirou o desejo da mulher. Ou do E lá homem. adiante ele põe. Aquilo que você estava querendo, puxa vida, eu queria tanto ser feliz e a mulher não quer, ou a mulher, puxa vida, o homem não funciona, não sei por quê. Porque existem muitos fatores que o casal tem que entender. Nem a mulher está disposta todo dia, né? Às vezes ela está preocupada, às vezes ela tem os problemas íntimos dela, com dor ou qualquer coisa, às vezes não está com desejo naquele dia. E tem que ter aquela compreensão. A mesma coisa o homem. Sim. Tem vezes que o camarada está tão aflito com um negócio, com um problema, com dificuldade, que ele está mesmo querendo ficar em paz. Sim. É onde que a pessoa procura o outro e o outro não, e lá adiante ele põe. Então, da mesma maneira que Deus age, é Deus que dá o desejo e como realizar. Muitas vezes Deus pode nos mandar fazer algo, mas muitas vezes Ele põe o desejo no coração. Então, são maneiras de Deus trabalhar. Sim, mas como o inimigo ele imita a Deus, então ele também faz a mesma coisa. Vamos supor, como o irmão deu esse exemplo. E às vezes ele trabalha, ou que seja no casal, seja no homem, seja na mulher, aí lá na frente ele vai colocar o quê? Ele vai colocar uma amante, vai colocar uma situação, às vezes até de prostituição, de qualquer coisa, de vícios. A pessoa e tudo não mais, vigia assiste certos filmes que ele sabe que não deveria. Não deveria ver a sugestão dos artistas que eu diria, não querendo ofender ninguém, mas eu diria que 80% dos artistas são influenciados pelo inimigo, porque eles são modelos. Sim. Assim como na igreja, quando o pastor é forte, a igreja é forte.
quando o pastor é fraco, a igreja é Também. fraca. E outra também em relação falando desse assunto, em relação às sugestões, que nem, por exemplo, às vezes não é só adultério carnal mesmo, a ação sexual em si, mas às vezes, vamos supor, se, como o irmão fala, esfriou um dos lados do casal, mas o outro, por exemplo, resolve procurar na pornografia, que não é um ato carnal, mas também está traindo, também há uma ação do inimigo nessa... Inclusive nessa área, eu já ajudei muitas pessoas, Sim. que inclusive deles que não deu jeito, porque a pessoa foi, por exemplo, gostava de ver esses filmes... Pornografia. Principalmente homem, assim, que gosta de menininhas, crianças, entende? Sim. Então, ele vê aquilo ali, e o inimigo pega aquilo ali, e ele fica viciado. E a mulher, às vezes, procurar o cara e ele, às vezes, até praticar masturbação, entende? Vendo uma criança, quer dizer, ele se deixou dominar. Sim. A mesma coisa é a mulher, porque a mulher não é diferente do homem. Da mesma maneira que o homem tem pensamento impuro, também vem para a mulher. Só que a gente aprende que quem tem que nos livrar somos nós mesmos. Você tem que confessar aquilo e pedir a Deus que te dê poder e você repreender, você fechar a porta. Sim. Mas o erro, muitas vezes, do crente, eu não estou falando do mundo, mas do crente, é porque ninguém está vendo mesmo. Afinal de contas, um pensamento, muitas vezes, a pessoa não vigia, vai dormir sem orar, sem buscar a Deus. E o diabo vem ter relação com ela. Sim, até em sonho. Eu já ajudei pessoas, assim, ter uma vida desgraçada, de casal. De o bicho chegar e vir ter sexo com a mulher. E lógico, ela se satisfazia, mesmo sendo crente, ninguém estava vendo. Quando o marido procurava, não tinha para ele. Pronto. Então era uma vida desgraçada. O que a gente tem que entender é que qualquer que seja a situação, o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que você aprendeu na palavra, mas você tem que pôr em ação. Sim. Tanto o homem como a mulher, porque quando está falando o homem ou está falando a mulher, é a mesma coisa, porque a natureza é igual. Sim. Só que é onde que o erro de muita gente só é crente na aparência. Mas ninguém está vendo mesmo, teve um pensamento impuro, ele não é capaz de repreender aquilo. E o diabo, como você falou, o diabo não tem pressa. Não. Às vezes ele leva 20, 30 anos perseguindo a pessoa para derrubar. E derruba. Ele não tem que pagar imposto, só leva uns pitos lá do capetão, mas ele volta. Ali. Então, se fosse como nós, né, que se não resolver o problema, não sei como é que eu vou fazer no fim do mês. Ele não tem pressa. Não tem pressa. Não tem distância para ele. Eu queria saber também uma coisa, irmão. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre, por exemplo, que seja prazer no sexo, que seja prazer num vício, que seja prazer no que for. Como é que o inimigo, tudo bem, ele induz a pessoa, certo? A pessoa vai lá, ele induz, ele coloca os pensamentos, e hoje ele põe de novo, e hoje ele põe de novo, porque ele quer que nem goteira, né? Fica ali persistindo até que convence a pessoa de ir lá fazer. Mas qual o prazer dele, sendo que, como que ele vai sentir esse prazer, sendo que ele não tem um corpo? É que, na realidade, ele trabalha na mente. Por exemplo, nós temos que ter a mente de Cristo. Como é a mente de Cristo? Pura. E quando nós estamos com um pensamento impuro, é a mente de Cristo? Lógico que não. E quem tem que tomar atitude? Nós. Quem tem que correr atrás? Nós. Deu para entender? Sim. As pessoas não percebem isso. Ele acalenta o pensamento impuro. Uhum. Fica ali alimentando aquilo. Às vezes não quer hoje, mas eu costumo dizer que Cristo e o diabo são dois bons garçons. Certo. Quando a gente vai nesse restaurante que a gente se serve, a gente você está pagando a cota. Você vai pagar a cota, mas você pode pegar a comida que você quiser. Certo. Então, o diabo chega com a sugestão dele. Se você tem a mente pura, se você realmente quer um compromisso com Deus, é a mesma coisa entre o casal. Não é porque a pessoa é casada com o outro que
uma pessoa chega e convida ele para certas coisas, ele vai fazer. Uhum. Por quê? Porque eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa fiel, eu não aceito isso. Sim. Eu conheço um irmão que a mulher se oferecer para ele e ele dizer, não quero nada com você. Então, se a gente aceita a sugestão, a gente está cortando Deus de operar. Sim. Porque Deus não vai te forçar. Sim, mas eu queria saber como é que o diabo, o irmão ainda não me respondeu, como é que o diabo sente prazer se ele não tem um corpo? E como que ele então faz para sentir isso? Quando a pessoa pratica o sexo, não é gostoso lá embaixo, mas aonde você sente que é gostoso? Na mente. Na mente. Uhum. Então, na realidade, ele não tem um corpo como nós. Ele é uma mente. Ele pode se aparecer com um corpo físico, mas ele não tem uma mente, não tem um corpo como o nosso. Ele precisa do ser humano para completar. E quando a pessoa está fazendo sexo, na verdade, ele está sentindo o prazer, como a gente sente. Porque ele encosta. Você sente gostoso lá embaixo, mas você sente gostoso é da cabeça. Sim. Tanto é que quando o homem está muito aflito com um negócio, com preocupação, nem funcionar, não funciona. A mulher também. Sim. Mesmo se ela não tiver prazer naquilo, só o ato da coisa, ela não sente prazer. Não vê a hora de acabar para sair fora. Então, no caso, por exemplo, tudo depende da mente. Nós temos que renovar a nossa mente de Cristo. E a pergunta básica é essa: se fosse Cristo, ele faria isso que eu estou querendo fazer? Sim. Se a tua mente acusa que não faz, não é para fazer, ué. Sai fora. Uhum. Porque se você insistir, você está agradando o outro. Reparou que durante o dia nós podemos servir a Deus e o diabo muitas vezes? Um pensamento. Quando é que a pessoa é filho de Deus ou filha de Deus? Quando ele está em Cristo. E quando ele está fofocando, que ele está mentindo, que ele está fazendo maus negócios. Ele está sendo filho de quem? Do diabo. E as pessoas ficam nervosas. Nossa! Você falar isso, nossa. Mas, muito pior quando você fala que a pessoa está endemoniada, a pessoa não vai aceitar, a pessoa não aceita. Exatamente. E a Bíblia diz que pelo fruto os conhecerei. Então, se a pessoa não tiver uma vida santa, se ele não se esforçar, porque não é a oração do pastor. O pastor pode chegar e repreender o diabo e ele sai, ele tem que sair. Tem que sair, no nome de Jesus tem que sair, obrigado. Mas só que você chama ele de volta pelos seus pensamentos. Pelos pensamentos, pelas ações. Não tem esse negócio de dizer que a pessoa está blindada, não existe isso, gente. Se fosse assim, era fácil. Vamos fazer uma fábrica de blindagem, vamos ganhar dinheiro. Você vem da oferta, dá o dízimo. E eu te blindo. Não existe, né? Nossa, quem é que não viria? A gente tem que entender que a salvação e a perdição, todo dia a gente está perigando. É como uma pessoa, como a gente tem vídeo, mostra, é um cabo de aço estendido numa altura e a pessoa andando em cima daquilo ali, se equilibrando. E diz que um homem anunciou, né? E prédio altíssimo, os dois prédios. E então estenderam um cabo de aço e ele foi. E foi a multidão no dia, foi todo mundo acreditou, né? Aí, vocês acreditam que eu posso? Todo mundo acredita. Lógico que não é você mesmo, né? Vai se esborrachar, deu, entendeu? Todo mundo acredita. Sim. E ele foi. Então ele pegou uma vara e foi, e tal. E o vento vinha e ele ali no equilíbrio. Aí quando acabou, ele falou assim, e agora? Quem acredita em mim? Eu vou pegar uma carriola. Todo mundo acreditou. Quando vocês têm que subir na carriola, entrar na carriola para me levar vocês. Então a roda da carriola tinha coisa que andava no cabo, igual uma carretilha. Sim. Né? Quando ele falou assim, a multidão, mas ficou uma velhinha. E a velhinha batia, mas eu acredito no senhor. E tal. Eu falei, então sobe aqui. Quando o Lambelã subir, a velhinha também fugiu. deu para entender.
Sim. Na realidade, todo dia, todo instante, como aconteceu com Cristo, ele era santo. Ele não tinha o poder dele, mas ele está no poder do Pai. Mas o diabo não desistiu. E Cristo venceu. Se a pessoa quer ser vencedora, no caso, ele tem que ser como Cristo. Cristo foi tentado 3 vezes. Uhum. Quando o diabo ofereceu os reinos da terra para ele e tal, imagina a criatura oferecendo para o Criador. Uhum. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. O que Cristo fez? O que o Cristo fez? Deu uma ordem para ele sair. Vai, Satanás, porque está escrito. Então, Satanás não saiu porque Cristo Citou a palavra. não. Cristo como é que é? Não aceitou. Satanás saiu quando Cristo ordenou. Vai-te, Satanás. É como nós hoje. Sim. Se é um desejo impulso, você sabe de onde é. Satanás, em nome de Jesus, pega o seu desejo. Fora. Se é um desejo de roubar. Sai fora. Se é um desejo de fumar droga. Também. Em nome de Jesus. Tem que fora. nascer da pessoa. Não vou fumar e acabou. E não pasme. vou usar e acabou. Em nome de Jesus, fora. Se você for lá na tentação de Jesus, você vai ver que os anjos estavam sedentos para ajudar a Cristo. O que Cristo precisava ali? Ele precisava de comida, precisava de água, precisava Mas eles de estavam proibidos. Sim. Deus, Uma além de não coberta, fazer tá? nada por Jesus, Enquanto ele não tomasse proibiu os anjos, porque aquela luta era de quem? do Senhor. Do Senhor. Então, não é o pastor que vai vencer a tua batalha, é você que tem que vencer em nome de Jesus. Sim. Quando Cristo concordou, vai de Satanás, quer dizer, sai. Uhum. A Bíblia diz que ele saiu e os anjos vieram servir a Cristo. O que Cristo precisava mesmo? Comida, água. O que você precisa mesmo agora? Agora? Só do nome do Senhor. Uhum. Você não está lutando pela libertação dos teus filhos? Claro. Você não está lutando por tua libertação profissional e financeira? Também. E quando é que os anjos vão te servir? Quando eu me levantar quando e você vencer em nome de Jesus. Deu para entender. As pessoas não percebem isso. Uhum. Você é você e Deus. Uhum. E repara que o diabo não desistiu de Jesus. Quando ele chegou na cidade, uns 3 anos e pouco, o diabo tentou todo dia, toda hora. Então, não existe blindagem, porque se existisse, Jesus estava blindado. É verdade. Bom, vamos dar uma breve paradinha, e a gente continua no próximo vídeo. Antes, curta o nosso vídeo, compartilha, se inscreva, ative o sininho e também faça seus pedidos de orações, deixe aqui os seus comentários e também ajuda espiritual, deixa lá no e-mail que a gente entra em contato com vocês. Também temos o grupo que a gente estuda mais profundamente a palavra, que é no sábado das 15 às 18. E nós esperamos vocês. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, que você consiga entender que o fato de ter o Espírito Santo não te faz uma pessoa vencedora. Jesus era perfeito e ele só teve poder quando o Espírito desceu sobre ele. Uhum. E ele foi para o deserto para ser tentado, como nós também estamos no deserto sendo tentados pelo diabo. Claro. Deus não pode fazer alguma coisa que você não consiga, que não queira. Sim. Então, o fato de ter o Espírito Santo não quer dizer que a pessoa é vencedora. Se ele não vigiar, ele cai. Que Deus te abençoe, que você consiga entender. Se tiver alguma dúvida, nos procure no particular. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.